Tá? E este padrão será o padrão da P4. Tá? A P4 terá o mesmo padrão. São questões discursivas. Eu mando a questão para vocês pela área do aluno e vocês me mandam pelo e-mail. Os professores podem fazer de outras formas, mas eu entendi essa como mais adequada. Muito bem. Então, vamos lá às respostas dos questionamentos efetuados para os senhores. Vamos lá. Josefa moveu ação contra Petrônio em razão de uma discussão ocorrida entre ambos, em que resultou em agressões físicas. Tais agressões foram presenciadas por Paulo no dia dos fatos. Entretanto, após o acidente de trânsito, Paulo perdeu a fala e não consegue mais se expressar, pois além da perda da fala, teve um acidente vascular cerebral, que lhe causou também atrofia nas mãos, que o impede de gesticular ou escrever. Poderá Paulo depor regularmente? Sim ou não? Por quais razões? Paulo não poderá depor. Ele é incapaz de depor. Tá? Paulo é incapaz de depor, porque no intervalo correspondido entre os fatos e o depoimento, ele ficou incapaz. Tanto por não conseguir falar, como não conseguir fazer os gestos para a linguagem de sinais nem escrever. Então não tem como ele externar a sua, como posso dizer, ele não pode externar a sua vontade. Ele não pode falar aquilo que ele presenciou. Então ele é incapaz nos termos do artigo 447, inciso 1º, inciso 2 do CPC. Teve gente que colocou impedido, teve gente que colocou suspeito. Teve gente que colocou incapaz, mas não fundamentou no artigo errado. Então, pessoal, cuidado. Vocês têm o código para fazer a prova, vocês vão consultar o código. Plenamente possível a consulta. Mas simplesmente o pessoal não se atém a esse detalhe, não consulta da forma correta, cuidado. Tá? Isso em concurso público pode fazer toda a diferença e também na P4. Tudo bem? Outro detalhe. Conforme eu for fazendo a vista da prova, aqueles que tiveram algum questionamento a ser feito, pode utilizar o chat ou abra o microfone para fazer os questionamentos correspondentes. Tudo bem? E eu estou vendo também que tem só 6 aqui na aula. A turma de vocês é bem mais gente, e depois alguns vão reclamar de nota baixa, e o prazo é hoje. Então coloca no grupinho de vocês, ó, o careca do Arraia está fazendo a vista da prova, e quem tiver problema não vai poder mais corrigir depois. Recado dado, questão número 2. Professor, então essa questão é o artigo, o parágrafo 1º do 447, né? Parágrafo 447, parágrafo 1º, inciso 2. Tá certo. Obrigada. Nada, disponha. 2. Silmara move ação de cobrança contra Selma, em razão de uma dívida de R$50 mil que esta teria com o autor. Ocorreu audiência de conciliação que restou sem êxito. Selma contestou a ação e requereu a produção de provas em audiência. No funcionamento do processo, o ilustre magistrado deferiu a produção de prova testemunhal e publicou a decisão em que deveria a parte dar o rol de testemunhas. Em seu rol, Selma reconhece uma testemunha como muito próxima de Silmara, o que poderá comprometer a sua defesa. O que poderá fazer Selma para desqualificar a oitiva dessa pessoa? Justifique e fundamente. Bom, o que ela tem que fazer é contraditar a testemunha. Né? Pedir a contradita nos termos do artigo 457, parágrafo 1º do Código. Vamos lembrar que a contradita ela tenta desqualificar o depoimento da testemunha. Ela deixa de ser testemunha e passa a ser uma mera informante do juízo. Mas tem um momento certo para o requerer a contradita. Qual é? O momento correspondente entre o início do depoimento e o final do compromisso. Ou seja, na qualificação da testemunha. O juiz faz algumas perguntas. Seu amigo inimigo, tem interesse na solução do litígio? O senhor promete falar a verdade? O senhor pede falso testemunho? Prometo. Nesse intervalo, antes de falar, compromissado na forma da lei, é o momento adequado para fazer a contradita. É a ferramenta que a Silmara tem. Se ela deixar de passar esse prazo e não argumentar nada, o depoimento é válido. Ou se a própria pessoa falar, não, eu sou amiga íntima, que a própria testemunha pode se acusar. Lembrem-se dos exemplos que eu dei em sala, principalmente
a questão de Cacilândia. Aquele dia eu nunca me esqueço. A vontade que deu no primeiro momento era bater na testemunha, mas depois eu vi que a testemunha era tão humilde, coitada, que eu até fiquei com dó da testemunha. Com raiva da minha cliente, lógico, mas com pena da testemunha, porque ela não sabia de que forma agir naquele momento. Tá? Então, é contradita nos termos do artigo 457, parágrafo 1º, feito no início do depoimento da testemunha, antes dos dizeres, testemunha compromissada na forma da lei, e o juiz começar a fazer os questionamentos necessários. Tudo bem? Número 3. Em um determinado litígio, o magistrado determinou a realização de uma perícia médica no autor da demanda, que alegou que sofreu um acidente de trânsito em que lhe ocasionou sérias e irreversíveis lesões em suas mãos, que o incapacitam para o trabalho, que realizava antes do evento danoso. O réu indicou seu primo, que é médico, como assistente técnico. O resultado do laudo pericial foi diverso do parecer apresentado. O primeiro apontou incapacidade permanente para realizar o trabalho anteriormente exercido, de acordo com as alegações do autor. O segundo apontou limitações, mas não o incapacitou para o trabalho, de acordo com a defesa do réu. Em audiência, o juiz ouviu os esclarecimentos de ambos os experts. Experts são os peritos e os assistentes técnicos. Experts, especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Colheu depoimentos pessoais e ouviu as testemunhas de ambas as partes, as quais penderam mais para corroborar, ou seja, para concordar com o parecer apresentado, a despeito de este parecer não ter sido solicitado pelo magistrado, a sua realização. Poderá o juiz decidir de forma diferente das conclusões apresentadas no laudo? Em caso positivo ou negativo, por quais razões? Justifique e fundamente. Primeiro, é importante distinguir o que é laudo e o que é parecer. Laudo é o documento apresentado pelo perito. Perito, auxiliar do juízo, nomeado pelo juiz ou de escolha comum das partes, e que tem um compromisso de falar a verdade dentro do seu trabalho. Assistente técnico é assistente da parte. O juiz normalmente não requer o assistente técnico, o juiz requer o perito. Tá? O juiz autoriza, na verdade, a perícia, não a assistência técnica. A assistência técnica é de faculdade das partes. As partes entregam o assistente técnico entrega o parecer. O assistente técnico não tem os mesmos compromissos em relação ao impedimento e suspeição do perito. Ele é de confiança da parte. Então, o médico, sendo primo do réu, não tem problema nenhum em ele ser perito, em ele ser assistente técnico. Ele não poderia ser perito. O assistente técnico pode. É muito comum também os resultados serem diferentes. E o juiz pode acolher o parecer e não o laudo. Por quê? Em razão do livre convencimento motivado, o juiz ele pode acolher os dois, rejeitar os dois, aceitar um e rejeitar outro. Qualquer que seja o problema. Todavia, ele tem que justificar o porquê aceita ou porquê nega. Então, ele pode concordar com o parecer e... Desculpe, gente. Ele pode concordar com o parecer e rejeitar o laudo? Pode. Ele pode concordar com o parecer e rejeitar o laudo. Desde que justifique o porquê decidiu daquela forma. Caso contrário, não. Qual é o fundamento? Artigo 479. E alguns colocaram também o artigo 371, que fala do livre convencimento motivado. Eu aceitei, que de fato fala. Mas o que é mais importante que vocês tenham colocado é o 479. O 479 é que encaixa perfeitamente na importância da perícia para o litígio. O juiz aceita a perícia? Pode aceitar. Ele pode rejeitar? Pode também. Tudo bem? E por fim, a questão número 4. A questão número 4 é dos efeitos da confissão. Qual a sua importância para o processo? Confissão. Provas contrárias aos interesses do confitente e favoráveis aos do adversário. Por exemplo, a Glaucia fala que o Arraes é careca. Falo, sou mesmo. Sou careca mesmo. Ou seja, eu confessei algo que seria contrário aos meus interesses. Não sou careca. Eu sou calvo, ó. O cabelo está crescendo um pouquinho aqui eu raspo.
Não, eu já assumi logo, sou careca mesmo. Fiz uma prova contrária aos meus interesses e favorável aos interesses da parte que me imputou esse fato e eu não resisti a esse fato. Então, aí já são dois efeitos. Prova contrária aos interesses do confitente e favorável aos interesses da parte contrária. Fato, uma vez confessado, não precisa ser provado. Como assim não precisa ser provado? Se a parte faz uma alegação e a contrária não oferece resistência, esse fato pode ser tido como um fato incontroverso. Ou seja, fato que não tem contestação sobre o que aconteceu. O autor fala que teve um acidente que o réu foi responsável pela ocorrência do mesmo. O réu concorda, teve acidente. Então, o fato, a ocorrência do acidente é incontroverso. O autor fala e o réu concorda, não tem resistência, não tem controvérsia, aconteceu, o juiz analisará isso diretamente. Fala, como o fato é incontroverso, eu não analiso. Ele analisa os que são controvertidos. Tá? E como os fatos são incontroversos, dependendo do teor da confissão, permite julgamento antecipado da elite. Tá? Nos termos do artigo 355. Por que julgamento antecipado da elite? Vamos lembrar que a revelia é uma confissão ficta, por exemplo. O réu que não contesta a ação presume-se que os fatos narrados contra ele são verdadeiros. Desta forma, o fato em si do réu não ter se apresentado confessa tacitamente a ocorrência dos fatos, o que poderá levar o juiz a decidir antecipadamente. Tá? No caso, por exemplo, também do julgamento parcial da lide, também ocorre. Vamos supor um divórcio. No divórcio, o que nós podemos alegar? Solução do casamento, nome de solteiro, bens, guarda, visita e pensão alimentícia. São 6 pedidos que eu posso fazer se o casal tiver adquirido bens e filhos menores. Muito bem. Vamos supor que o sujeito não aguenta olhar para a sujeita e a sujeita não aguenta olhar para o sujeito. Eles querem se livrar do imposto ou da mala. Então concordam com o divórcio. Com a mudança de nome concorda também. Por isso que eu até recomendo, quem não casou ainda, não adote o nome do cônjuge quando casar. Por quê? Infelizmente, os casamentos hoje não foram feitos para durar a eternidade. Então, daqui a pouco vai ter que mudar os documentos. E dá um trabalho desgramado ter que arrumar os documentos de novo. Né? Daí é importante que, for casar, casa, não tem problema nenhum. Mas não muda o documento, pensando nisso. Agora, tiver certeza que o casamento vai ser para sempre, ótimo. Seria ótimo essa certeza, mas ninguém tem. Não mais nos dias de hoje. Mas em tempos da pandemia. Tempos de isolamento social e de confinamento. Mas, enfim. Supor no divórcio. A dissolução do casamento se mantém. O nome de solteiro vai ser implementado novamente. E os cuidados com os filhos também. Guarda, visita e pensão. Normalmente, a briga paira sobre os bens. Vamos supor um divórcio litigioso. Bem, na verdade. Na audiência, pode ter acordo com 5 dos 6 pedidos. Fez acordo. Quanto aos bens, não teve acordo. Então, o juiz pode julgar antecipadamente, aproveitando que houve confissão, resolve esses 5. Aquilo que tem controvérsia, que são os bens, o julgamento continua. Com a que a gente chama de dilação probatória. Partes, testemunhas, assim por diante. Esses são os 4 efeitos que a confissão gera dentro do processo. Teve alunos que só citaram os efeitos e não colocaram o artigo. Eu desconsiderei meio ponto. Teve aluno que ainda fez algo pior. Transcreveu o artigo. E não fez comentário de nada. Eu, evidentemente, que não considerei. Por quê? Mera transcrição de dispositivo legal não contou. Então é importante que vocês coloquem com as palavras de vocês. Até citem a lei, por exemplo, citem o código. Nos termos do artigo 4355 do Código de Processo Civil. Pronto. Citou, faça o comentário com as palavras de vocês, nem que seja paráfrase. Mas o importante é que vocês não façam cópia ipsis literis do código. Isso vai ter desconto de nota. Tudo bem? Então, essas são as considerações referentes à prova do
terceiro bimestre. Mais uma vez, os parabenizando, a maioria foi muito bem, mas ainda tem espaço para melhorar mais. Estou aberto aos questionamentos, caso alguém tenha das demais questões. A Denise fez a ponderação da questão 1, e os demais tenham a coragem da Denise. Abra o microfone e faça a pergunta. É importante que não tenha dúvida, que essa matéria não vai cair na P4, mas pode cair na sub no exame, caso alguém queira fazer, ou necessite fazer. Tudo bem? Não, professor, eu gostei da minha nota. Tá bom, tá ótimo. Eu também gostei da minha. Que bom. Bom. Vocês foram bem. Eu não achei a prova difícil, eu consegui entender bastante, então para mim foi bem tranquilo. Que bom. Eu também gostei da prova, professor. Eu achei que foi bem dentro do que você explicou. É o que eu procuro, viu, gente? Porque... Bom, pelo menos eu achei. Deu para responder tranquilamente. É o que eu procuro, fazer de acordo com o que eu dou em sala. Porque tem professor que, assim, não questionando critério de ninguém, né? Cada professor tem a liberdade de cátedra de lecionar da forma que melhor me convier, mas eu não gosto de passar questões do que eu não passei em sala. Isso realmente é uma premissa que eu tenho que eu não abro mão. Né? Então eu acho importante passar aquilo que a gente vê dentro de sala de aula. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso perguntar. Apesar que a Natália entrou aos 47 do segundo tempo, mas pode perguntar alguma coisa. Né? Mas eu vou falar um pouco sobre a prova do quarto bimestre. Quarto bimestre vai cair de audiência, discussão, julgamento até coisa julgada. Então vai cair dos artigos 358 a 368, pode até anotar aí, 358 a 368, e artigo 485 a 508. São esses artigos que cairão, que corresponde exatamente à audiência, instrução, julgamento, sentença e coisa julgada. Coisa julgada ainda falta complementar o conteúdo. A partir de sexta-feira eu volto com aulas inéditas para complementar o conteúdo de coisa julgada. Tá? Eu vou liberar a gravação para vocês, evidentemente. Não sei se vai dar tempo de fazer revisão, como fiz com a P1, mas as próprias gravações já ajudam, viu, gente? Eu vejo que muita gente se deu bem, alguns alunos do terceiro A da noite me sinalizaram nesse sentido, que conseguiram fazer muito pelas gravações que viram. Tá? E como a prova vai ter consulta, novamente, não tem como coibir as consultas, olhem as videoaulas. Melhor do que, por exemplo, algumas videoaulas que a gente vê no YouTube. Estava falando com o pessoal do quarto B agora. Advogados ensinando recurso especial extraordinário, fazendo cursos, recebendo, etc., ensinando tudo errado. Então, videoaula tem essas desvantagens também. Se forem assistir de outras fontes que não sejam a da faculdade que os senhores pagam, tem que analisar sites e cursinhos responsáveis. Né? Então, é isso que vocês têm que fazer. Outra coisa, questões podem ser similares a estas, tá? Não sei se 4 ou 5 questões, vai depender muito da evolução da aula, mas também eu adianto. Parece, acho que até algum professor que me antecedeu ontem e hoje pode ter falado. A prova pode começar às 18h50. Tá? A prova começa às 18h50. Os artigos, quais são os artigos? Rodolfo, eu vou digitar aqui, acho que fica mais fácil. 358, opa, meu Deus do céu, 58 a 368, e artigos 485 a 509, aliás, 485 a 495 e 502 a 508 do CPC. E tem alguns que falam de remessa necessária, fala de outros tópicos que eu não vou falar agora. Remessa necessária eu vou falar quando, se for eu professor do processo civil do quarto F, eu falarei em recursos. Se seguir esse ano vai ser a professora Juliana Alfaia, que ela quer dar lição no quarto F. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida quanto à questão? Os artigos vão cair na prova? Alguma dúvida quanto à nota? Bom, Denise, Débora aí, eu acho que já tinha me sinalizado.
Os demais eu não sei. Mas, de toda forma, Rodolfo, tudo beleza? Mas, de toda forma, pessoal, muito obrigado a todos, tá? Vitor falando tá tranquilo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Continuem focados, continuem estudando, que eu acho que é o momento em que a gente não pode perder o foco. Aproveitar que a gente está bastante em casa, creio eu que os senhores estejam evitando, como alguns treslagoenses querem fazer, churrasco, e chamar todo mundo, fiquem focados estudando. Churrasco vai ter muito tempo para a gente comer depois. E essa doença dos infernos estiver controlada e possamos retomar um pouco dessas atividades. Evitar festa, evitar aglomeração, evitar viagem desnecessária. Eu tenho uma amiga que mora em Minas Gerais, ela dá aula aqui no Instituto Federal. Aliás, ela é enfermeira do Instituto Federal. Ela, por causa da suspensão do calendário, ela foi para lá, onde tem família que mora. Se vocês vissem a fila de carros que tem na entrada da cidade dela, a cidadezinha pequena, por conta de que a cidade fechou para quem vem de São Paulo por causa do feriadão que fizeram lá, é de se espantar. Realmente é questão de maluco. Realmente é questão surreal mesmo. Tem povo que acha que feriado vou viajar. Não é por aí, gente. Feriado tem que ficar em casa nesses momentos. Tem que se cuidar. A gente está vendo que países que se cuidam estão saindo mais cedo da situação de dificuldade. O brasileiro parece que quanto pior as coisas ficam, mais querem desobedecer. E aqui não entro na seara de estadual, federal, municipal. Aqui não estou entrando nessa seara política mais intensa. É questão da própria população se conscientizar. Máscaras tem que usar. Hoje é fácil achar máscara. É fácil fazer máscara, na verdade, né? É sair na rua com máscara, com distanciamento, se precisar sair. Que a gente está vendo também que quem toma esses cuidados conseguem se afastar logo desse problema. E nós, se Deus quiser, de certo segundo semestre, nós voltaremos às nossas aulas presenciais, talvez sim, talvez com o uso de máscaras. Só não sei como é que vai ser muito máscara com aquela sala calorenta nossa. Mas é importante que nós nos protegemos. Protegemos a nós, protegemos aos nossos entes queridos. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Um bom resto de semana para vocês. E sexta-feira vai ter aula, tá? Talvez pode acontecer de outras 5 minutinhos, até organizar o sistema, mas sexta-feira vai ter aula normal, tá bom? Obrigado e até lá. Tchau, gente. Até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Até mais, professor. Valeu, Aleph. Até mais.